Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Agora estamos dando continuidade na parte 2 da nossa jornada do peregrino. Agora, dando essa continuidade, a gente precisa entender como que surge o cânon das Escrituras. Ela foi a luz da verdade revelada por Deus que a tradição apostólica passou a enumerar e reunir os livros sagrados. Esse processo que a gente chama de compendiar, organizar e reconhecer esses escritos inspirados deu origem àquilo que a gente chama de cânon das Escrituras. Ou seja, o cânon não é nada mais, nada menos do que a lista oficial dos livros inspirados por Deus, reconhecida e preservada pela nossa igreja desde os primeiros séculos. O Antigo Testamento é indispensável dentro da Sagrada Escritura. Ele não foi abolido e nem revogado. A antiga aliança ainda continua válida, porque foi o pacto que o Senhor estabeleceu com o povo de Israel antes da vinda de Cristo. Existe ali até em Gênesis vários desses sinais antes da vinda de Cristo. A antiga aliança possuía algumas características muito claras. Era meio que um acordo condicional, as bênçãos iam pela obediência e as maldições iam pela desobediência. Na antiga aliança também incluía sacrifício de animais para expiação dos pecados, para absolvição dos pecados. E o culto acontecia geralmente em um templo ou em um tabernáculo. E acima de tudo, na antiga aliança, ela preparava o caminho para a nova aliança. Tá, mas onde que isso tudo aparece na Bíblia? Essa realidade é claramente presente em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas não ficou só nesses livros. Ela é retomada em toda a Escritura, especialmente nos profetas e de forma muito clara na carta aos Hebreus. Agora tá, qual que é a diferença entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança? A Nova Aliança ela foi estabelecida pelo próprio Cristo, que cumpriu a lei. Ele substituiu todos aqueles sacrifícios animais pelo seu próprio sacrifício em amor na cruz. E a partir dali, Deus passa a agir não apenas pela lei, mas pela graça que nós não merecemos e recebemos. Enquanto a antiga aliança era escrita em tábuas de pedra marcada por rituais externos, a nova aliança é escrita no coração pela ação do Espírito Santo. Isso tudo leva a gente a uma reflexão extremamente importante, especialmente diante de certas leituras protestantes que dizem: se foi escrito na pedra, é para nunca mudar. Ora, se fosse assim, estaríamos negando a própria nova aliança, aquilo que Cristo estabeleceu. Mas enfim. Tá, mas o que é essa lei que você disse? O que é essa lei? A lei, ou como a gente pode dizer através do judaísmo, Torá, possuía 3 dimensões principais. Lei moral, que incluía os mandamentos: não matar, não roubar, não adulterar, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e por aí vai. Jesus cumpriu perfeitamente essa lei sem pecado nenhum. Também a gente tinha a segunda lei, que incluía sacrifício de animais, rituais de purificação, festas religiosas. Tudo isso era sombra daquilo que viria, como diz em Hebreus. Cristo cumpre essa lei ao se tornar o verdadeiro Cordeiro, oferecendo-se uma vez por todas. Também temos a terceira lei, ou lei civil ou judicial. Muitos judeus esperavam um Messias político, um rei com poder terreno e bélico, uma grande potência. De certa forma, eles estavam certos à espera de um rei, mas errados quanto à natureza, a como esse reino iria funcionar. Jesus não veio instaurar um império terreno, mas preparar nós homens para a vida eterna, porque aqui somos apenas peregrinos. Ele mesmo diz ao bom ladrão: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou em algumas traduções dizem o meu reino, em meu reinado, e por aí vai. Jesus viveu e cumpriu toda a lei. Em resumo, cada mandamento, cada símbolo, tudo aquilo
para o qual a Torá apontava para a gente, é como ele mesmo disse, nosso próprio Senhor Jesus disse: eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Agora vamos colocar ali frente a frente a antiga aliança e a nova aliança para a gente ter essa noção de diferença. A antiga aliança dizia: obedeça para ser abençoado. E a nova aliança diz: eu derramo a minha graça e ela te capacita a viver na obediência. A graça é um favor imerecido de Deus. Não é conquistada por comportamento, mas recebida pela fé. E essa fé te transforma. Como diz em Efésios, capítulo 2, versículo do 8 ao 9: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Toda essa graça ela vem com o dom de Deus. Nós não somos merecedores dessa graça, mas Deus, com o seu infinito amor, derrama a graça sobre nós. Mas atenção a um erro muito comum. Muitos, por má interpretação, concluem que só a fé basta, sem conversão, sem mudança de vida. Mas é preciso diferenciar a fé morta da fé genuína. A verdadeira fé, ela gera temor ao nosso Deus, arrependimento também, e também gera o desejo de obedecer. E com o desejo de obedecer, você passa a buscar a vontade de viver, a vontade divina, a vontade de Deus, a vontade de Cristo e do Espírito Santo. O exemplo do bom ladrão é muito usado. Ele teve fé sim, mas uma fé genuína. Ele arrependeu-se de tudo aquilo que ele fez. Ele reconheceu sua culpa e desejou a graça, mesmo no fim de sua vida. Por isso ele foi salvo mediante a graça e mediante uma fé viva e arrependida. Você acha que o bom ladrão, se naquele momento soltassem ele da cruz, eu tenho certeza que o bom ladrão, ele abandonaria toda a vida dele e viveria em prol a Cristo. Mas ele não podia se dar a esse luxo. Então o que ele podia fazer nos seus últimos momentos é pedir a graça. E ele conversou com Jesus e pediu a graça. Meu irmão e minha irmã, esse é o fim da nossa parte 2, falando um pouco sobre o cânon das escrituras e esclarecendo algumas coisas que acabam confundindo as pessoas na hora de ler a Sagrada Escritura. Lembre-se sempre que a Sagrada Escritura precisa ser lida de forma em que você medita ela. Você pede a ação do Espírito Santo, a compreensão da sua Sagrada Escritura e você a lê. Agradeço pela sua presença e gostaria de convidar vocês também à nossa Santa Sé no Minecraft. É uma comunidade dentro do Minecraft em que mostra, é um roleplay. Existe todo o cargo hierárquico, sendo leigo consagrado, ou também, se você quiser assumir um compromisso mais sério, você pode entrar no sacerdócio ou dentro de algum outro movimento da Santa Sé. Temos até presidente na Santa Sé. Então, assim, caso você queira, entre em contato comigo no privado desse TikTok, ou vou estar deixando o link em algum lugar aqui desse TikTok para você estar acessando, ou nos comentários ou na descrição desse vídeo, certo? Um abraço para você, meu amado irmão, minha amada irmã, e que Deus os abençoe nessa caminhada de santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja convosco.